Quero falar agora sobre o Corinthians, dia D para o Transferban. O Corinthians tem feito uma série de movimentos na tentativa de convencer o Santos Laguna a aceitar uma proposta de pagamento de um valor alto à vista e o restante parcelado à dívida de 41 milhões de reais pela compra do Félix Torres. Enquanto não resolver essa questão, o Corinthians está impedido de inscrever atletas. E é aqui que vem a novidade. Conversei com uma pessoa bem próxima ao presidente Osmar Stabile e ela falou que para que o Corinthians consiga inscrever atletas a tempo, seria ideal que o Transferban caísse nessa sexta-feira, ou que pelo menos o Corinthians tivesse a palavra do Santos Laguna de que vai retirar esse pedido e essa ação na FIFA. Caso contrário, se deixar para segunda-feira essa negociação, a tendência é que o Timão não tenha tempo hábil para registrar novos atletas. A janela se encerra na terça-feira. O Corinthians trabalha em 4 frentes na busca por 4 jogadores. No atacante, pelo menos um ponta, mais um zagueiro e mais um lateral direito. As negociações só vão adiante se o Corinthians tiver pelo menos um aceno em relação ao Santos Laguna e há a preocupação de falta de tempo caso essa solução não seja encontrada nessa sexta-feira. Também por isso o Corinthians procurou a FIFA para tentar intermediar um acordo com o Santos Laguna. A ideia é mostrar para a FIFA que o Corinthians, sob nova administração, está tendo todo o cuidado do mundo e a responsabilidade para fazer essa quitação. A última das ofertas prevê o pagamento de 70% dos 41 milhões de reais à vista, mas ainda assim o Santos Laguna resiste a essa ideia. Hora de falar sobre o Corinthians para te contar quem é o reforço misterioso com quem o Timão negocia. As dicas que a gente já tem são de que trata-se de um brasileiro que atua no exterior. Vale a lembrança de que o Corinthians já se acertou com Agustín Anello, atacante argentino de 23 anos de idade. Ele é argentino/americano, né, e pertencia ao Boston River do Uruguai. E o Corinthians ainda não conseguiu se ver livre do Transferban, ou seja, ainda não pode registrar nem o Anello, nem esse jogador brasileiro. Durante o domingo tentei buscar mais informações e posso assegurar que esse brasileiro que atua no exterior não é o zagueiro Luizão. O Corinthians busca um defensor. O Luizão está livre no mercado depois de rescindir contrato com o West Ham, mas não houve consulta nessa janela de transferências. Quem me fez essa confirmação foi o próprio empresário do atleta. O que eu posso contar para vocês é que esse reforço misterioso é atacante. Isso porque o Corinthians hoje tem como 2 prioridades um centroavante mais um atacante de lado de campo, mesmo fazendo a observação de que o Anello e de que o Vitinho foram contratados. Dorival Júnior tem batido muito na tecla da necessidade de jogadores de velocidade. Quero contar mais um bastidor. A tratativa com o Anello está fechada com o Boston River, mas a repercussão em cima da contratação foi muito ruim, em especial para o Fabinho. A torcida foi analisar o currículo desse atleta e não se empolgou. E o Fabinho está em busca de reforços importantes também para tentar salvar sua pele. Ele sabe que seja qual for o resultado da eleição para presidente nessa segunda-feira, o emprego dele está muito ameaçado. Isso porque o Osmar Stabile, que é o candidato da situação, o Roque Stadini, que é o candidato da oposição, e o André Castro, que é uma terceira via, todos entendem que o Fabinho Soldado é um cara muito ligado ao Augusto Melo, presidente que sofreu impeachment, até por isso é grande a chance de o Fabinho ser demitido. Ele entende que se contratar 1 ou 2 jogadores de peso, nesse momento, pode acabar se salvando da dispensa. Só para completar, em relação a atacantes de lado de campo que atuam no exterior, Caio César, do Al Hilal, e Vitor Sá, que pertence ao Krasnodar, foram alvos recentes do Corinthians, sem avanços em relação a ambos. Para completar o noticiário do Corinthians, contar que Héctor Hernandes negocia nesse momento com 2 clubes do exterior. O problema é que o Corinthians gostaria de encontrar alguém que assumisse os 500 mil reais por mês em carteira que o Timão paga. Ainda há um prêmio de luvas. O custo do Héctor Hernandes é superior a 650 mil reais por mês. Bora fechar o nosso conteúdo para falar sobre o Corinthians. Conversei com o Nenê do Posto, o diretor das categorias de base do Timão, e trago novidades importantes. Primeiro, o Corinthians conseguiu cortar cerca de 1 milhão de reais por mês do seu custo com categorias de base. Foram 145 mil cortados. Com os salários de funcionários, a gente pode incluir o Chicão, o Batata e também uma secretária, além de 870 mil reais com saídas de atletas. O Corinthians conseguiu se livrar, desde que o Augusto Melo deixou a presidência do Timão, de 70 jogadores que eram da base, mas já tinham contratos de profissional. Vou repetir, economia somente com essas 70 saídas de 870 mil reais. Dessa maneira, o Corinthians praticamente acabou com o time sub-18,
que havia sido criado pelo Augusto Melo com a justificativa de que seria um time que excursionaria pelo Brasil. A verdade é que nunca se excursionou nada. O que se suspeita é que o Augusto usava esse sub-18 como uma grande cabide de emprego, inclusive é alvo de uma investigação da Polícia Civil. Restam ainda 12 atletas que têm contrato profissional, mas integram a base para serem dispensados ou negociados. O Corinthians só não os demitiu porque teria um custo. Então a ideia é encontrar clubes dispostos a contratá-los. E a partir do momento em que esses 12 saírem, o Corinthians vai começar a trabalhar para saídas e dispensas de atletas de categorias menores, do sub-11 ao sub-15. A avaliação é de que está muito inchado também essas categorias, cerca de 50 garotos deixarão o timão. Com isso, vão sobrar mais ou menos 500 atletas em todas as categorias de base. Imagina quanto o Augusto havia inchado toda a base alvinegra. E você, o que pensa sobre esses números? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero falar agora sobre renovação de contrato importante no Corinthians. Gustavo Henrique, cujo vínculo se encerra em 31 de dezembro, alinhou a extensão do contrato, que vai ter validade até 2027. Para isso, o Timão precisou reajustar o salário do zagueiro. Vale a lembrança de que o Gustavo Henrique chega ao Corinthians depois de passagem no Valladolid. Ele chega sem custos, até por isso o Corinthians precisou pagar luvas, prêmio pela assinatura do contrato. E o pacote Gustavo Henrique custa ao Corinthians R$720 mil mensais. O Gustavo Henrique só aceitou a renovação graças a um considerável aumento salarial. Não consigo precisar para vocês, mas posso garantir que por menos do que 850 mil não sairia negócio. Isso porque o atleta também era pretendido por outros 2 times da Série A que já haviam feito proposta para a assinatura de um pré-contrato. A partir de 1º de janeiro ele se mudaria para outros times. Gustavo Henrique, que soma 54 jogos desde que chegou ao Timão, sendo 50 partidas como titular, 4 gols e 1 assistência, é hoje o zagueiro mais confiável do elenco corintiano. Só para completar, importante registrar que outros atletas do Timão, cujo vínculo se encerra em dezembro, ainda não tiveram seu futuro definido. Eu me refiro ao lateral esquerdo Angeleri, ao atacante Thales Magno, ao também atacante Ángel Romero e ao volante Maicon. Existe a chance de o quarteto não permanecer para 2026. A saideira sobre o Corinthians, Memphis Depay foi capa do jornal Marca na Espanha. Tudo por causa do interesse do grupo Pachuca. O Memphis já até chegou a revelar para o pessoal do Corinthians que foi procurado pelo dono do Pachuca, do Leão e também do Oviedo na Espanha. Mas ele assegurou para os dirigentes corintianos que prefere permanecer no timão a aceitar a oferta para jogar em qualquer um desses 3 clubes. Bora falar agora sobre o Corinthians para repercutir uma informação de Fabrizio Romano, jornalista italiano dos mais respeitados quando o assunto é mercado. O Fabrizio Romano afirmou que Memphis Depay foi abordado por 3 clubes europeus. Até aí tudo bem, não há grande novidade, a gente chegou a contar do interesse do Real Oviedo e tal, mas o que mais me chamou a atenção na postagem do Fabrizio Romano foi quando ele fala que o Memphis avalia a possibilidade de sair como agente livre, ou seja, sem garantir qualquer centavo ao Corinthians. Vou ler exatamente a postagem do jornalista italiano, abre aspas: Memphis Depay foi abordado por 3 clubes europeus nos últimos dias, possivelmente como agente livre do Corinthians. O maior artilheiro de todos os tempos da Holanda contribuiu com 33 gols nos últimos 11 meses no Corinthians e considera uma saída como uma possibilidade, fecha aspas. Que o Memphis e o Corinthians andam estremecidos, isso não é novidade. A nova diretoria do Corinthians avalia o custo de 6 milhões de reais por mês do Memphis como muito caro. Mas se viesse uma proposta de fora, o Corinthians teria direito a metade do valor. A multa rescisória, inclusive, do Memphis hoje é de 10 milhões de euros, ou seja, o Timão ficaria com 5 milhões de euros. Para o Fabrizio Romano estar falando sobre a possibilidade de o Memphis sair de graça, é porque cresce a possibilidade de o Corinthians abrir mão do Memphis só para se ver livre desse custo de 6 milhões de reais por mês. Só para completar, é importante lembrar que Memphis Depay segue com muitos problemas para receber do Corinthians. O prêmio pelo título do Campeonato Paulista, que era de 4 milhões e 700 mil reais, ainda não foi pago de forma completa. O Corinthians só fez pagamento de uma das 3 parcelas que foram criadas por conta da inadimplência do próprio Timão.
Na semana passada venceram 11 milhões de reais dos prêmios por jogos e gols, e ele não recebeu nem sequer um centavo. Para completar, em setembro, vence também o pagamento para luvas de 2 milhões de euros, o Corinthians com enormes problemas financeiros para manter suas contas em dia com o atacante holandês. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.